Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui. E nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não. Mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$2 e ajude a gente a crescer. E com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/Escuta Ciência Podcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Escuta Ciência. Pizza, pãozinho quentinho, macarronada, bolo de chocolate. Delícia, né? Tudo com glúten. Mas espera, se você não tem nenhuma doença associada ao consumo de glúten ou ao consumo de trigo, você pode comer glúten à vontade, sabia? Como assim? Não entendi. Calma, que nesse episódio eu vou te explicar exatamente isso. Mas antes, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta Ciência. Escuta Ciência. Vamos deixar o glúten livre! Chega de demonizar o glúten! Com certeza, você já deve ter visto em alguma rede social uma nutri ou um médico falando que você deve deixar o glúten para ter uma saúde melhor. Às vezes, esse tipo de profissional está no consultório mesmo, e quando você marca aquela consulta, esperando uma boa orientação profissional, o que recebe em troca é uma lista de alimentos ditos inflamatórios. E nessa lista tá sempre o glúten. Mas será que o glúten é mesmo inflamatório? Será mesmo? Primeiro eu vou te explicar o que é o glúten. O glúten e as proteínas relacionadas ao glúten são proteínas de armazenamento provenientes do trigo e de outros cereais, como o centeio ou a cevada, que são espécies pertencentes à família das poáceas, que é a mesma família do capim, das gramíneas. No caso do centeio e da cevada, as proteínas relacionadas ao glúten recebem o nome de secalina e ordeína, respectivamente. Proteínas relacionadas ao glúten também podem ser encontradas no malte, triticale, espelta ou camute. O glúten e as proteínas relacionadas ao glúten são constituídos por gliadinas e gluteninas, que são proteínas enriquecidas com os aminoácidos glutamina e prolina. Agora que você já conhece bem quem é o glúten, vamos ao que interessa, as doenças relacionadas ao glúten. Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Existem alguns distúrbios relacionados ao glúten, sim. A doença celíaca, que é a mais conhecida, é uma doença crônica autoimune do intestino delgado, que é induzida pelo glúten e por proteínas relacionadas ao glúten e influenciada por fatores genéticos e ambientais. Podemos dizer que uma base genética com a presença de tipos específicos de HLA, o HLA-DQ2 e DQ8, e também de genes não HLA, é determinante obrigatório no desenvolvimento da doença, que ocorre com a contribuição de fatores ambientais, por exemplo, infecções virais e desbiose da microbiota intestinal. Caso você não conheça o HLA, ele é uma molécula presente nas células e é importante para determinar a histocompatibilidade, além de ser essencial para a ativação das respostas imunes específicas. No caso dessa molécula de HLA envolvida no glúten, ela é uma molécula relacionada à classe 2, que tem a ver com a apresentação de antígeno para linfócitos TCD4. Olha que legal! A prevalência global da doença celíaca é estimada em 0,5 a 1% na população geral em diferentes áreas do mundo. Ou seja, não é uma doença tão comum assim.
No contexto da predisposição genética, o consumo de glúten ou de proteínas relacionadas ao glúten pode desencadear respostas imunes, que resultam em inflamação intestinal e danos teciduais lá no intestino. Na doença celíaca, são as reações imunes de células TCD4 positiva contra a gliadina presente no glúten que geram a reação inflamatória. Nessas reações do sistema imune durante a exposição ao glúten, estão envolvidos vários elementos da imunidade, como populações específicas de células T, citocinas pró-inflamatórias, autoanticorpos contra uma enzima do intestino, a enzima transglutaminase 2, anticorpos contra a gliadina, bem como uma resposta prejudicada de células T reguladoras, impedindo a regulação da resposta inflamatória ao glúten. A integridade da mucosa intestinal pode ficar comprometida. A resposta imune da mucosa intestinal também está envolvida na inflamação e as lesões podem impactar na absorção de nutrientes, levando a sintomas extraintestinais. Mas lembre-se, estamos falando de doença celíaca, ou seja, isso não acontece com todo mundo. Esqueceu-se. Aqui não vamos discutir em detalhes os mecanismos da resposta imune ao glúten, mas lá no grupo dos apoiadores do Escuta Ciência vai sair um episódio exclusivo explicando detalhadamente como é a reação inflamatória ao glúten observada na doença celíaca. Você também pode apoiar o podcast e fazer parte deste grupo, lembre-se disso. Mas vamos em frente. A doença celíaca tem uma grande variabilidade na apresentação clínica, o que pode ser responsável por diagnósticos tardios ou perdidos e, consequentemente, complicações a longo prazo. O algoritmo de diagnóstico, que antes era baseado principalmente nos resultados da biópsia do intestino delgado, atualmente está evoluindo devido à disponibilidade de biomarcadores sorológicos simples e específicos. Assim, se você tem sintomas de inflamação intestinal, como dor abdominal e diarreia crônica, e ainda há suspeita de doença celíaca, por meio da dosagem de anticorpos, como os anticorpos IgA antitransglutaminase 2, junto com os resultados da biópsia, você vai conseguir confirmar se tem mesmo a doença celíaca. Que tristeza. A confirmação do diagnóstico vai conduzir a um tratamento que inclui a remoção do glúten e de proteínas relacionadas ao glúten da sua dieta. Mas atenção! Atenção! A doença celíaca não é a única condição em que retirar os alimentos com glúten da dieta pode trazer benefício. Mas calma, você não vai me ouvir falar de alimento inflamatório, nem dessas baboseiras de dieta anti-inflamatória. Tem que acabar essa demonização dos alimentos e essa falácia de que o glúten é inflamatório para todo mundo. Algumas pessoas podem ter ainda a alergia ao trigo, e isso não é a mesma coisa que doença celíaca. A alergia ao trigo tem em comum com a doença celíaca uma reação imune adversa às proteínas do trigo. Ao contrário da doença celíaca, a alergia ao trigo é mediada pelo anticorpo IgE e é provocada principalmente pelas proteínas contidas no trigo e não necessariamente em outros grãos, como o centeio ou a cevada, embora a reatividade cruzada da IgE seja possível em certos pacientes. A reação alérgica pode variar desde manifestações locais até respostas sistêmicas graves. As principais manifestações são vômitos, dores abdominais, urticária, que é uma coceira na pele com vermelhidão, angioedema, que é o inchaço da pele e das mucosas, anafilaxia, que é o sintoma mais grave da alergia, sintomas respiratórios e sintomas cutâneos, dentre outros. Aqui, para você fazer o diagnóstico, a dosagem de IgE específica para o trigo é essencial. E essa alergia ao trigo é mais comum em crianças do que adultos, viu? Ah, agora eu entendi! Aí me vem as blogueiras do Insta falar que tirar o glúten vai te trazer um benefício. Porque nosso corpo tem uma sensibilidade ao glúten e isso faz com que você tenha gases, Varanda do pum! problemas de pele, queda de cabelo, falta de disposição, Inflamação em todo o corpo! depressão e por aí vai.
O tanto de desinformação que tem nas redes sociais é assustador. Mas não é só nas redes sociais. Tem profissionais da saúde replicando essas informações no cotidiano de consultório. E aí é que mora o perigo. Muitas pessoas são influenciadas por profissionais ruins e às vezes o real diagnóstico dos problemas dessas pessoas acaba sendo ignorado. Veja bem, esses dias me relataram em uma rede social que determinada pessoa estava consultando nutricionista e médico por causa de sintomas intestinais. E aí falaram para a pessoa que o problema era o glúten. A pessoa retirou os alimentos com glúten da dieta e não obteve melhora. E consultando outro profissional, descobriu que na verdade estava com um tumor no intestino. Imagina quantos diagnósticos de doenças diversas estão sendo negligenciados por profissionais da saúde que mergulharam nessa modinha da dieta anti-inflamatória. É, gata. Ah, e para você que é do grupo de pessoas que acha que existe uma sensibilidade ao glúten que não tem relação nem com doença celíaca e nem com alergia, saiba que a ciência tem investigado se isso existe mesmo ou se é apenas um delírio coletivo. Apesar de algumas pessoas afirmarem se sentir melhor quando retiram o glúten da dieta, há uma série de coisas que precisam ser avaliadas para afirmar que foi exatamente a retirada do glúten que resultou nesse efeito. Você tem que controlar outras variáveis, e são muitas as variáveis que precisam ser controladas. Como por enquanto não há algum mecanismo nem marcadores biológicos específicos que possam dar indícios de que o glúten provoque algum outro distúrbio, eu fico com o meu ceticismo de cientista e prefiro ficar alinhada ao consenso científico que relaciona o glúten à doença celíaca e à alergia ao trigo. Mas a desinformação tá por aí nas redes sociais e nos consultórios, e tem um monte de gente se deixando enganar, porque não exige dos profissionais mais informações, referências. É por isso que é importante não apenas confiar, mas também procurar entender melhor as orientações e informações que você recebe. Você também pode valorizar o papel de cientistas e divulgadores científicos que estão nas redes desmentindo fake news e informando com responsabilidade e com todo o rigor que a ciência exige. Compartilhe conteúdos de cientistas, compartilhe reportagens com as checagens de fatos. Você pode começar compartilhando esse episódio, tá? Escuta Ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.